Graças a Deus por esta rica oportunidade de estar convosco. E é um privilégio muito grande conhecer meus irmãos, a pessoa do próprio pastor Márcio, sua digníssima esposa, e todos os meus irmãos que servem a Deus e aguardam a Jesus Cristo a qualquer momento nas nuvens do céu. Sou grato a Deus pela vida de vocês, por este rico privilégio de estarmos imbuídos no mesmo propósito, que é unicamente de adorarmos, exaltarmos, enaltecemos, engrandecemos, glorificamos e magnificamos o nome santo e bendito do Cordeiro de Deus, que vive por toda a eternidade. Deus em Cristo continue abençoando cada um de vocês, e o nome do Senhor seja exaltado na terra através das vossas vidas. Aproveitando o ensejo que todos estão de pés, abramos as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Nós vamos ler 7 expressões que estão distribuídas nos capítulos onde estão inseridas as cartas destinadas às igrejas que estavam situadas na porção sul da Ásia Menor, ali nos primeiros séculos da era cristã. Capítulo 2 do Apocalipse e versículo de número 2. Nós vamos ler apenas as 2 primeiras palavras. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Eu vou iniciar e vocês vêm na sequência comigo. Capítulo 2, versículo 2 do Apocalipse, as 2 primeiras palavras, 1, 2 e eu sei. Tá? Vamos fazer assim. Algumas traduções está eu conheço. Outras traduções está eu sei. Então nós vamos trabalhar com essa segunda aqui. Tá? Eu sei. Que na verdade não muda absolutamente nada, já vista que Jesus está querendo aqui anunciar o poder da sua onisciência, que é um dos seus atributos pessoais. Então nós vamos ler dentro da tradução eu sei. Capítulo 2, versículo 2, as 2 primeiras palavras, 1, 2 e eu sei. Versículo 9 do capítulo 2, as 2 primeiras palavras, 1, 2 e eu sei. Versículo 13 do capítulo 2, as 2 primeiras palavras, 1, 2 e eu sei. Versículo de número 19, as 2 primeiras palavras, 1, 2 e eu sei. Capítulo 3 do Apocalipse, versículo de número 1 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardo escreve 2 pontos. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, 2 pontos, logo após as 2 primeiras palavras, 1, 2 e eu sei. Versículo de número 8 do capítulo 3 do Apocalipse, as 2 primeiras palavras, 1, 2 e eu sei. Por conseguinte, encerrando, versículo 15, as 2 primeiras palavras do capítulo 3, 1, 2 e eu sei. Quantos podem dizer amém? Tome assento, dando aquele glória a Deus de pentecostal. Aleluia. Graças a Deus. Queridos, para todo bom observador da palavra de Deus, quem observou, quem discorreu o texto, ou as 2 palavras lidas, vocês notaram que foi uma sucessão de quantas vezes? Vamos lá, quantas vezes foram? 7, haja vista que são 7 cartas escritas às 7 igrejas, respectivamente. Então, para cada uma dessas cartas, Jesus expressou estas 2 palavras, dizendo, eu sei. Tá? Então, fomos, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, e eu sei. 7 vezes consecutivas. Tudo isto para mostrar o poder da sua onisciência. Por esta razão que Jesus Cristo, ao discorrer 7 vezes essa expressão, logo após a sua identificação para cada um desses 7 pastores, Jesus ele vai manifestar o poder da sua onisciência, do seu conhecimento. Haja vista que ele é aquele que sabe de tudo e de todas as coisas. Aleluia. Então você não entrou aqui nesta noite adorando um Deus que está alheio ou tão distante dos teus problemas ou da tua situação. Você está diante de um Deus que sabe de tudo e de todas as coisas. Glória ao Senhor. Então Jesus ele faz questão de repetir 7 vezes, respectivamente, essas expressões, para definir o poder de um dos seus atributos, chamado de onisciência.
nós entendemos que Deus é portador de alguns atributos pessoais e também de alguns atributos morais, nas quais nós vamos ver rapidamente, tá? Logo daqui a um pouquinho. Por quê? Porque seria um grande pecado falarmos do livro do Apocalipse sem, no entanto, falarmos do varão, do homem que escreveu este livro aqui, este magnífico livro, este venerável livro. Seria um pecado muito grande falar por um breve momento sobre estas cartas, sobre estas expressões, sem, contudo, nós não falarmos ou pronunciarmos aqui o nome do varão chamado João. Quem é o João aqui do Apocalipse? João é o filho do Zebedeu e filho de Salomé. Quem é o João do Apocalipse? João é o irmão de Tiago. Quem é o João do Apocalipse? João é o mesmo que leva nos evangelhos o seu nome, o quarto evangelho de João. Quem é João? João é o mesmo que escreve as 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª carta de São João. Quem é João? João é o mesmo homem que vai ter o privilégio de, durante cerca de 14 anos, ouvir as mais preciosas revelações acerca do tempo do fim da história da humanidade. Isto aqui é um pedaço da biografia de João. Quem é João? João é aquele que está logo após 40 dias da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, ao longo das margens da praia da Galileia. Quando Jesus sai ao longo da margem da praia, sai acompanhado de um outro discípulo, a saber, Pedro. E durante a caminhada, vocês se recordam comigo, que Jesus ele faz aquelas 3 perguntas para o apóstolo, e durante essas 3 perguntas, em um determinado momento, Pedro para e observa, pelo menos a uns 5 metros de distância, haja vista que enquanto ele caminha com o Senhor, João também vai caminhando um pouco mais além, acompanhando os dois. Foi neste devido momento que Pedro, observando a presença de João, pergunta para o Senhor, dizendo: Senhor, e este, o que será? Jesus, então, neste momento, faz uma promessa, dizendo: este, importa que ele fique até que eu venha. É bem verdade que ninguém entendeu essa expressão, até porque no meio dos varões, entre os obreiros, que estavam ali na praia naquele momento, saiu um dito que ele, João, não morreria. E não foi isto que Jesus quis dizer. Jesus simplesmente disse: importa que este fique até que eu venha. Como entender este texto? Como interpretar este texto? É simples. Jesus estava simplesmente dizendo que este discípulo, o João, seria preservado com vida até o dia em que Jesus reaparecesse para ele novamente. E este dia vai ocorrer. Este dia vai acontecer exatamente cerca de 60 anos após, aproximadamente em uma ilha chamada Patmos, dos anos 82 ao ano 96 do primeiro século. O que nos chama a atenção é que a partir deste momento João está debaixo de uma promessa. E a promessa é uma promessa de preservação de vida. Ou seja, isto implica em quê? Que enquanto Deus não cumprir cada palavra a respeito deste homem, ele não morrerá. Abro um parêntese aqui e pergunto: quem tem promessa de Deus pode dizer amém? Amém. Alguém me perguntou outro dia, de um outro estado, pelo WhatsApp, dizendo: pastor, responda-me uma questão bíblica. Quem tem promessa de Deus, morre ou não morre? Fala, claro que morre. É evidente que morre. Só que, todavia, esta pessoa não poderá morrer sem antes ter a promessa cumprida na vida dela. Se foi Deus que realmente disse, se foi Deus que realmente prometeu, se foi Deus quem realmente falou, esta pessoa estará debaixo de uma garantia, de uma preservação até que todas as promessas sejam concluídas na vida dela. Alguém pode até querer refutar isto aqui através da carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, a partir do versículo de número 8, 9, 10, 11, 12 e 13, quando a Bíblia nos informa que Abraão morreu sem ter alcançado as
promessas. Só que é interessante nós observarmos o contexto do capítulo 11, onde estão inseridos os versículos 8 ao 13. A Bíblia nos informa ali que Abraão aguardava uma cidade cujo autor e fundador e artífice é Deus. Ora, neste tocante, neste quesito, irmãos, Abraão morreu de fato sem ter alcançado esta promessa. Esta cidade cujo fundador e artífice é Deus, que é a santa cidade, a nova Jerusalém, a nossa eterna morada também, aleluia. Então Abraão morreu sem de fato ter alcançado esta promessa. Assim como nós também estamos fadados a sermos chamados por Jesus antes desse dia glorioso, chamado de o arrebatamento da igreja. Todavia, enquanto nós aguardamos esta promessa, nós estamos caminhando, aguardando ainda em vida. Podemos morrer, podemos partir desta para outra, mas todavia vamos aguardando esta promessa também. Mas o que nos chama a atenção é que no tocante às promessas físicas, no tocante às promessas terrenas e no tocante às promessas materiais, Deus cumpriu todas elas na vida do patriarca Abraão, aleluia. Deus é aquele que faz promessa e vela também por esta promessa. Deus é aquele que dá a palavra e também vela pela sua palavra. Não importa quanto tempo passe, não importa quanto tempo venha ocorrer, Deus falou, Deus irá cumprir. A Bíblia diz no Evangelho de São Lucas que havia um homem chamado Simeão e foi-lhe dito pelo Espírito Santo que ele não morreria sem antes ver o Salvador. Agora olha só que interessante, nós não sabemos quantos anos de idade tinha Simeão, mas o Espírito Santo lhe comunicou que ele não morreria sem antes ver o Salvador. Todavia o tempo passou, passando-se o tempo, o velho Simeão vem agora alcançar a uma idade avançada. Abrindo outro parêntese, Deus continua cumprindo promessas ainda na velhice, aleluia. O tempo passou e não sabemos quanto tempo, mas Jesus nasceu. Nascendo Jesus, 40 dias depois, foi conduzido ao templo para ser apresentado. E quando os pais chegam com a criança, quem está ali? O velho Simeão, que teve o privilégio de tomar o menino Jesus dos braços. Levantando ao alto, ele vai dizer: Senhor, graças te dou, já pode despedir o teu servo em paz, pois os meus olhos agora contemplam a tua salvação. Deus é aquele que cumpre todas as promessas, aleluia. Jesus disse: importa que este fique até que eu venha. Ou seja, Deus fala, está falado. Deus promete, está prometido. Deus escreve, está escrito. Deus diz, está dito. Deus determina, está determinado. Deus valida, ninguém poderá invalidar a promessa do Senhor. Só quem pode adorar o nome de Jesus Cristo nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Porém o tempo vai passar. Passando-se agora a partir do ano 30 do primeiro século, nós vamos encontrar toda uma década aonde vai surgir as primeiras perseguições iniciada pelos próprios judeus em Jerusalém. E ali durante a década de 30, Jesus também vai salvar o apóstolo São Paulo no ano 37. Alguns discípulos começam a morrer. E ao longo das próximas décadas, 40, 50, 60, todo aquele colegiado apostólico de Jesus virá a perecer, e de maneira violenta. Alguns de vocês conhecem muito bem a história dos apóstolos e sua morte. O Tiago foi atravessado a espada, Filipe foi esfolado vivo na Etiópia, outros foram flechados durante a oração. Os últimos deles, por exemplo, como Pedro, o apóstolo São Paulo. Pedro é crucificado de cabeça para baixo na capital do império, a cidade de Roma. O apóstolo São Paulo, voltando da Espanha após evangelizar, volta quando encontra a cidade incendiada em Roma. E ali naquela perseguição, na primeira onda de perseguição para os primeiros cristãos, Paulo foi recapturado e conduzido para uma cela fria, para uma cela gelada, aonde ele vai permanecer, escrevendo 2 cartas para Timóteo e uma outra para Tito.
E ali ele vai ter uma revelação que ele está prestes a partir. E ele diz a Timóteo: Timóteo, eu combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Interessante que existe uma coroa para quem ama a vinda de Jesus. Se você ama a vinda de Jesus, tem uma coroa preparada para você. Glória a Deus! Neste interim, meus amados irmãos, enquanto todos os discípulos estão morrendo de forma violenta, João vai sendo preservado com vida, porque Jesus havia falado: importa que este fique até que eu venha. Chegando por volta do ano 69, ocorre uma manifestação interessante. Os exércitos romanos, comandados por Tito Vespasiano, descem até a Palestina. E na época da Páscoa de 69, começam a ter algumas movimentações militares. João, então, agora vai se recordar de uma palavra de Jesus dita por Lucas, no capítulo 19. Quando Jesus está chegando em Jerusalém e chora sobre ela, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata profetas, quantas vezes quis eu te agasalhar como uma galinha agasalha os seus pintainhos debaixo das suas asas, mas vocês não reconheceram o dia da sua visitação. Dias virão que te cercarão de trincheiras e te sitiarão de todas as bandas e por todos os lados, porque dias de vingança são estes. Esses dias que Jesus estava prenunciando foi o dia da tomada de Jerusalém, no ano 70 do primeiro século. João se recorda desta palavra de Jesus. Quando a Palestina começa a ter a movimentação bélica romana, João tem a percepção de que a qualquer momento Jerusalém será invadida. Então, um pouco antes do ano 70, João agora toma Maria, a mãe de Jesus, e foge para a cidade de Éfeso, porque João levou consigo Maria, mãe de Jesus. Vocês se recordam que durante o período das 6 horas da cruz, das 9 da manhã até as 3 horas da tarde, a hora nona, a segunda vez que Jesus abriu a sua boca foi para dizer: mulher, eis aí o teu filho. E na sequência ele diz: homem, eis aí a tua mãe. Jesus então estava passando a responsabilidade e o cuidado materno para esse discípulo, de maneira que João, ele toma consigo Maria e vai para a cidade de Éfeso no ano 70, permanece ali na cidade de Éfeso até o ano 82, onde vai pastorear também uma pequena congregação na cidade de Éfeso. Ali na cidade de Éfeso, Maria, mãe de Jesus, também virá a falecer. Cerca dos anos 80 para 81, João vai escrever o evangelho que leva o seu nome, vai escrever as 3 epístolas e vai concluir o livro do Apocalipse somente no ano 96. Então entenda esta pequena trajetória deste grande evangelista, deste grande discípulo do Senhor Jesus, a qual a Bíblia nos informa que ele era o apóstolo a quem o Senhor amava. Vamos entender o seguinte agora: no ano 70 o exército romano invade finalmente Jerusalém e cerca de 1.350.000 judeus são assassinados. É justamente neste período que ocorre a terceira dispersão, a terceira diáspora, onde os judeus são espalhados pelo mundo e somente agora retornam no século 20, no dia 14 de maio, oficialmente no ano de 1948, cumprindo a parábola da figueira. Entendamos também que no ano 69, Tito Vespasiano, que comanda o exército romano, é o mesmo que vai estar e servir o império como o imperador durante os próximos 10 anos. De 69 a 79, Vespasiano vai governar o Império Romano. E ao longo desses 10 anos, Vespasiano vai levantar ou construir um estádio. Este estádio chamar-se-á o Coliseu Romano, o famoso Coliseu. Mas infelizmente, no ano de 69, Vespasiano falece. Falecendo Vespasiano, o Coliseu não é concluído e a sua obra fica inacabada. Durante os próximos 2 anos, 80 e 81, o Império Romano agora passará por uma crise. Nesta crise assume o trono o filho de Vespasiano, Tito Flávio, e logo depois da sua morte entra um outro imperador também, que virá a falecer no ano 81. Chegando no ano 81 do primeiro século, assume agora um outro imperador chamado Domício.
Domiciano. É este imperador que irá impetrar a segunda onda de perseguição violenta para os cristãos. A primeira perseguição ocorreu no ano 64, no incêndio criminoso impetrado por Nero, onde somente os cristãos da capital do império foram perseguidos. Agora, nessa segunda onda de perseguição, todos os cristãos de todas as províncias do império serão perseguidos, capturados e conduzidos até o Coliseu, porque Domiciano agora conclui a obra do Coliseu inacabado. Esse estádio agora termina num lindo estádio que servirá de espetáculos macabros para a morte dos primeiros cristãos do primeiro século. Ali, esse estádio com uma capacidade para até 50 mil espectadores, com 3 andares, uma coisa monumental. E o que vai ocorrer? Como se não bastasse, agora Domiciano edita um decreto, e este decreto rezava o seguinte: Caesa et Dominus et Theos, ou seja, César é Senhor e dominador. Além de ser reverenciado como imperador, agora Domiciano também queria e impôs a obrigação de todos os cidadãos de o adorarem como um Deus na terra. Baseado neste decreto, inicia-se a segunda onda de perseguição violenta para os cristãos do primeiro século. Então, todos aqueles que eram capturados eram conduzidos até Roma e levados ao Coliseu, aonde foi inaugurado com esses espetáculos: uma tribuna no estádio, o imperador e o arauto. O arauto lia o documento, o arauto lia o decreto. Ali no centro da arena do Coliseu, centenas, dezenas de cristãos que diariamente morriam, alguns pela manhã, atravessados pelas espadas dos gladiadores. Outros, por volta do meio-dia, eram queimados vivos nas fogueiras. E no final do entardecer, antes que o sol se declinasse, outros eram devorados pelas bestas feras. Todos aqueles cristãos, dezenas, centenas, famílias, congregações inteiras, eram conduzidos diante do imperador no centro da arena, onde o arauto promulgava o edito e a sentença, e dizia: atenção, vocês que estão para morrer, basta negar apenas a este Jesus Nazareno e aceitar a divindade do imperador, e vocês não experimentarão a morte. Mas os crentes fiéis levantavam as mãos e diziam: não, nós jamais negaremos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. As cenas que se seguiam, irmãos, eram das mais piores possíveis, inimagináveis possíveis. Crianças, mulheres e anciãos que eram mortos de forma violenta. O tempo vai passando. A partir do ano 81, chegou o ano 82. No ano seguinte, a perseguição está em alta. E ali em Éfeso, chegou os primeiros rumores que os soldados romanos estavam chegando na cidade. E os discípulos de João chegaram até ele, que na altura dos acontecimentos também tem cerca de 82 anos de idade. Então João tem cerca de 82 anos de idade, justamente no ano 82, quando seus discípulos disseram: João, foge, porque os soldados já têm chegado até a nossa cidade. João calmamente respondeu: não, eu me deixarei ser conduzido, ser levado para ver o que o meu Senhor ainda tem através de mim. Aleluia. Então o varão João não era esse tipo de crente Nutella do século 21, meus irmãos. João não era esses crentes Nutella, é um crente raiz. A prova pode vir do jeito que vier, o sangue pode dar na canela, mas ele não nega a sua fé e continua adorando ao nome do Senhor Jesus. Não é como esses crentes desta geração, que não pode dar um espirro e fala: não vou para o culto hoje, tudo dói, tudo machucadinho. Não, os primeiros discípulos ansiavam para ver como iriam morrer, para glorificar o nome do Senhor. O apóstolo São Paulo mesmo dizia: estou em grande aperto, tenho vontade de partir, tenho vontade de ficar. Este é o desejo dos primeiros cristãos. Nós vamos encontrar um homem chamado Policarpo,
Policarpo, que foi discípulo de João também, e no ano 150, conduzido à fogueira e amarrado no poste, os soldados chegaram e ali foram colocar fogo, mas o fogo não acendia, e de repente Policarpo diz: ei, acenda depressa esta fogueira, pois não vejo a hora de me encontrar com meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. João é conduzido então até a capital do império e levado para dentro do Coliseu, onde num subterrâneo ele permanecerá 7 dias. Quantos dias? De onde João está, ele tem a visão do centro do Coliseu, aonde durante os 7 dias consecutivamente ele irá contemplar, ele irá assistir, ele irá observar os seus irmãos na fé, morrendo pela manhã na espada, na hora do almoço queimados e à tarde devorados pelas bestas. Quem sabe durante esses 7 dias passa-se na cabeça ou na mente do velho João uma conjectura: de que forma será que eu hei de morrer para glorificar o meu Senhor? 7 dias se passam, e no 7º dia o sol se pôs, chegou a noite, nada aconteceu. Repentinamente, soldados romanos abrem as celas de onde está o velho João, já era noite, e algemam João de mãos e pés, com algemas que vão aqui no punho, descendo por outra corrente que vão até os tornozelos. João então sai agora para fora do Coliseu, e sendo conduzido fora do Coliseu, se depara diante de uma praça pública. Estranhamente, esta praça está bem iluminada, centenas de tochas iluminam o ambiente, e João não entende o que está acontecendo. Uma grande multidão está chegando e se aproximando do centro da praça. João é conduzido ao centro da praça, e no centro da praça existem 2 cadeiras. Quantas cadeiras? Uma estará sentado o imperador e outra estará sentado um senador da república. Lembrando que para ser senador da República Romana, deveria ser primeiramente um advogado, de onde surgiu a profissão da advocacia. Então nós temos um imperador e temos um senador, que para ser senador, deverá também exercer a função de um advogado. Qual é a intenção do imperador? Não é matar o último dos apóstolos. Qual é a intenção do imperador? Não é matar o último dos discípulos. Por quê? Não. O cristianismo está crescendo de vento em popa. Se matar João, vai fazer dele um mártir. Fazendo dele um mártir, o cristianismo avança. Qual é o detalhe aqui na história? É fazer João negar o seu Senhor. Afinal de contas, é o último dos discípulos vivos. É o último que teve o privilégio de encostar a cabeça no tórax de Jesus na noite da última ceia. É o último dos apóstolos que andou com Jesus, aprendeu com Jesus, viu pessoalmente a pessoa bendita de Jesus Cristo. Se fizer agora com que João negue a Jesus diante da multidão, o cristianismo agora é sufocado. A intenção é esta. Logo então os 2 estão aqui, e o arauto, chamando João até próximo, lê o documento para ele e diz desta forma: velho João, tu estás velho demais para encarar as coisas que para ti estão sendo preparadas. Basta, olha o detalhe, basta negar a este tal Jesus de Nazaré e aceitar a divindade do imperador, e você não sofrerá os danos que para ti estão preparados. Por 2 vezes, João calmamente diz, em voz baixa: não, eu não posso negar o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu jamais negarei ao meu Cristo Jesus. Neste momento, uma pilha de madeiras está exatamente no centro daquela praça. João, ele é suspenso no ar por soldados romanos e é conduzido até o centro da praça.
Chegando aqui, enquanto João está sendo carregado, outro grupo de soldados chegam com um tacho, com um caldeirão, gigante, depositam em cima da pilha de madeira, e João é depositado dentro, é colocado dentro. Quando João está dentro deste caldeirão gigante, outro grupo de soldados romanos chegam agora com jarros, vasilhas, vasos, com óleo, com azeite, e começam a derramar dentro do caldeirão, até atingir aproximadamente o queixo, até aqui, do velho João, de maneira que João agora está quase que mergulhado dentro do caldeirão, mais ou menos desta forma. Ele consegue enxergar a multidão que está prestes a ver uma cena cruenta. João aqui, ele consegue observar aquela multidão que está em grande expectativa pelas cenas que hão de se seguir. A chama foi acesa, a fogueira está acesa. É questão de 30 a 40 minutos, onde o óleo vai ferver, e ali vai haver uma pururuca de cristão. Parece-me ver o próprio Satanás do lado deste tacho, aguardando os ossos se separarem da carne. Todavia, passam-se 10, 15, 20, 30, 40 minutos, e o caldeirão começa a tomar uma cor rubra, começa a tomar uma cor avermelhada. O caldeirão já está vermelho, e estranhamente João ainda continua vivo ali dentro. A multidão está estupefatizada, e não entendem que o mesmo homem que esteve com Sadraque, Mesaque e Abidnego estava com João também ali dentro daquele tacho. Glória a Deus. Jesus disse: importa que este fique até que eu venha. Glória a Deus. Se você tem promessa de Deus na sua vida, você pode aguardar. Mais alguns minutos e o óleo entra em ebulição, em fervência, e fervendo o óleo cai para fora. Estranhamente, em vez de alimentar as chamas, apaga as chamas. E apagando as chamas, uma coluna de fumaça invade o ambiente. Aquele cheiro de óleo, no meio do fogo que está se apagando. Foi o tempo também em que, durante os momentos que João está dentro do óleo, mergulhado ali, as correntes dele se derreteram. Derretendo-se as correntes, envolto numa coluna de fumaça, o velho João agora sai vagarosamente de dentro daquele caldeirão e aparece andando no meio da multidão. Quando a multidão vê João de pé, eles caem de joelho no chão, semelhante aos dias de Elias no Carmelo, e eles começam a gritar: o Deus de João é Deus. O Deus de João é Deus. Repita comigo: o Deus de João é Deus. Repita: o Deus de João é Deus. Se é o teu Deus também, você pode adorar. Ora mais, saramaia. Aleluia. Não tem como falar do Apocalipse sem falar um pouco da biografia desse varão chamado João. Mas a questão interessante, irmãos, é que João está mergulhado dentro do quê? Óleo. Pentecostal tem óleo, irmão. Querer matar pentecostal com azeite é ruim. Pentecostal tem óleo. Tem ou não tem? Eu já vi gente com óleo aqui hoje, ó. Pentecostal, repita comigo: pentecostal tem que ser igual pastel de rodoviária. Pouca carne, pouca carne, pouca carne, muito óleo. Só quem tem óleo levanta a mão direita da glória e aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Já perdi a hora, pastor. Até que hora vai? Vamos recapitular agora. Os dois que estão aqui nas cadeiras especiais: o imperador e o senador. Como João agora está vivo, continua vivo,
o imperador se levanta. Aí você vai entender. Levantando-se, dá uma ordem para um soldado que está próximo do velho. E diz assim: atravessa ele na lança. Quando o imperador dá essa ordem, o senador se levanta. O que o senador é? E o senador disse: imperador, não podemos fazer mais nada. A lei diz que não se deve condenar um homem 2 vezes pelo mesmo crime. O velho escapou. Deixa o velho viver. Repita comigo: deixa o velho viver. Bom, mas já que não pode matar, vamos fazer o que com o velho João? Manda para a República de Curitiba da época, que era a ilha de Patmos, a ilha mortal, né? Manda lá para Curitiba de Roma na época. Quem está lá? Traidores do império, políticos corruptos, assassinos, homicidas, sequestradores, homens da pior estirpe da sociedade daqueles dias. E o velho João é condenado, então, já que não pode matar, para ir ou ser conduzido até Patmos, aonde ele vai permanecer ali nas minas, trabalhando de forma forçada nas minas da ilha, e morrer a qualquer momento. Isso aqui é no ano 82. Aí passou 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Morreu Domiciano. João continua vivo. Assumiu o império um homem chamado Nerva. Quando Nerva assume o Império Romano, como todo bom político para fazer aquela média, ele anistia todos os prisioneiros da ilha, dá liberdade total. Quem é que sai no meio daquele povo? Vai o João, 96 anos de idade. Vai para onde, pastor? Volta para Éfeso. Chegando em Éfeso, pastoreia a igreja ainda mais um pouco e morre de morte morrida aos 103 anos de idade. João simplesmente deixa de respirar. E assim Jesus cumpriu toda a palavra na vida deste discípulo. Aleluia. Então entenda que Jesus faz valer aquela promessa de mais de 60 anos atrás, ainda na Galileia. Agora nós temos um João no ano 82, na ilha de Patmos. Vai permanecer ali 14 anos. Não sabemos em que ano, não sabemos em que mês Jesus chegou, mas sabemos o dia. O dia que Jesus chegou foi exatamente o primeiro dia da semana. Por essa razão que em Apocalipse 1, versículo de número 10, João diz assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. D minúsculo aí na tua Bíblia, por ser uma referência ao dia da ressurreição de Cristo. Jesus, quando ressuscita no primeiro dia da semana. E pelo fato e pela razão de Jesus ter ressuscitado no primeiro dia da semana, a igreja primitiva adota o primeiro dia da semana, chamando-o de o dia do Senhor. Então a pista está aqui. Que ano? Ninguém sabe. Que mês? Ninguém sabe. Mas o dia, sabemos. João disse: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Ou seja, no primeiro dia da semana. E ouvi uma voz como de trombeta por trás de mim que me dizia: João, o que leis, escreve e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia, a Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me eu vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Ele estava vestido de um vestido comprido, e um cinto de ouro cingiu seus lombos. Seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seu rosto resplandecia mais que o sol em toda a sua força.
De sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. Na sua mão direita tinha 7 estrelas. Seus pés eram polidos como latão reluzente. Sua voz era como voz de muitas águas. Eu, quando vi, caí como morto a seus pés. Mas ele veio e disse: João, não temas. Eu sou o primeiro, o último que morreu, mas vivo para sempre. E tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Só quem pode adorar. Oh, leva a sala do trono. Oh, sim, a caia lá. Me leva. Aleluia. Essa foi a primeira experiência de João. A segunda experiência, que ele vai ser conduzido à sala do trono, vai ocorrer apenas no capítulo 4 do Apocalipse. Lá no versículo 1 ele vai dizer: depois destas coisas, que são as escritas às 7 igrejas, olhei, eis uma porta aberta no céu. Sempre terá uma porta aberta, viu? E ouvi uma voz como havia ouvido no princípio, como foi de trombeta. E a partir daqui então João foi elevado e conduzido à sala do trono. É um assunto para outro dia, mas vamos entender agora a questão. Estas 7 cartas que Jesus dita para um anjo e um anjo repassa para João, que em todo o livro do Apocalipse, João estará sendo acompanhado em todas as visões apocalípticas de um ser angélico, de um ser angelical. O pai passa para o filho passa para um anjo, e o anjo tem a responsabilidade de falar para João, e João vai escrever todas as visões, concluindo o livro do Apocalipse exatamente no ano 96. Somente depois da saída da ilha de Patmos é que o livro do Apocalipse será todo compilado, e as igrejas então terão conhecimento destas revelações. Pois bem, dentro do livro do Apocalipse, nós temos 22 capítulos. Quantos capítulos? Esse livro é dividido em 3 seções. Baseado em Apocalipse 1:19, Jesus disse para João: escreve, pois, as coisas que tem visto, as que são e hão de acontecer. Coisas que tem visto, passado, são, presente, hão de acontecer, escatologia, futuro. Então as coisas que tem visto é o capítulo 1. É o dia que Jesus chegou e se revelou para João. Já foi, acabou, é passado. Coisas que são, ser, era das igrejas. Nós estamos exatamente dentro do tempo do período das igrejas. Muito embora as igrejas da Ásia não existam mais, as suas lições morais e espirituais continuam tendo validade para nós até o dia do arrebatamento. A partir do capítulo 4 do Apocalipse, nós temos então, propriamente dito, a escatologia bíblica, que é o futuro em si. E perceba que a partir do capítulo 4 não aparece mais a palavra igreja. A igreja desapareceu. Ela é vista agora no capítulo 19, versículo 7, chamado de esposa. Isto é indicativo que a igreja não passa pela grande tribulação. Jesus arrebatará a sua igreja num piscar de olhos. Só quem aguarda, anela, deseja, almeja este dia glorioso. Jesus Cristo voltará. Oh, aleluia! Nestas 7 cartas, Jesus se identifica para os pastores, extraindo porções do chamado Cristo glorificado. E o que é o Cristo glorificado? O Cristo glorificado é aquela porção que está registrada em Apocalipse 1, a partir do versículo de número 13 a seguir. É a forma e a maneira que Jesus se manifestou para este apóstolo na ilha. Tira-se daqui algumas porções e Jesus vai se revelando para os pastores. Por exemplo, e ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve, isto diz: o que tem à sua destra 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Está no capítulo 1. Ele chega lá para o pastor de Esmina e diz ao anjo da igreja que está em Esmina, escreve, isto diz: o primeiro e o último, o que morreu, mas vive para sempre. Está no capítulo 1. Chega para o pastor da igreja de Pérgamo e diz ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve, isto diz: o que tem a espada aguda de 2 fios. Está no capítulo 1. Então, para cada pastor, para cada igreja, conforme a situação, Jesus vai se revelar de uma forma distinta, com identidades diferentes. Mas o que nos chama a atenção é que logo após a identificação de Cristo, ele vai se manifestar com o poder da sua onisciência, dizendo: eu sei.
para cada um desses pastores, em cada uma dessas 7 cartas respectivamente. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Quantas vezes? Por que 7? 7 nós podemos aqui, vir de uma palavra grega chamada pleroma, que significa abundância, totalidade, plenitude, estar cheio, até a tampa, até a boca, extravasando. Por isso que o número 7 representa a totalidade das coisas de Deus. O número 7 representa a perfeição de Deus. Jesus repetiu quantas vezes a expressão eu sei? Tudo isto para confirmar, reafirmar a sua onisciência. Ele sabe tudo, conhece tudo, nada está fora do seu alcance. Aleluia! 7 vezes para mostrar esta perfeição, né? Existe uma ciência chamada numerologia bíblica, ou ciência dos números bíblicos, que cada número corresponde a uma determinada circunstância. Um começo, um princípio, um início, um só Deus, um só Pai, uma só fé, e vai embora. Chega no 7, por exemplo. Por que nós vamos encontrar o 7 tanto na Bíblia Sagrada? Você vai abrir o Gênesis, chega no Apocalipse, é 7 desde o começo até o fim. Simplesmente para mostrar a perfeição de Deus e a plenitude divina. São 7 dias na semana. São 7 cores no arco-íris. São 7 notas musicais. São 7 placas tectônicas debaixo da crosta terrestre. São 7 camadas de pele no corpo humano. São 7 mares distribuídos no planeta. São 7 maravilhas do mundo. São 7 dias para Noé soltar a pomba. São 7 anos que Jacó trabalha por Raquel. É enganado, trabalha mais 7. São 7 vezes que Jacó se inclina perante Esaú. São 7 anos de abundância no Egito. São 7 anos de miséria. São 7 sacerdotes com 7 buzinas dando 7 voltas na muralha de Jericó. São 7 tranças do cabelo de Sansão. São 7 mergulhos de Naamã no rio Jordão. São 7 moças com a rainha Esté. 7 vezes no dia eu te louvarei, ó Senhor, diz o salmista. 7 vezes a buzina era tocada no tabernáculo. 7 vezes a palavra de Deus é considerada pura, assim como a prata é passada pelo fogo. 7 vezes a lei deveria ser lida a cada 7 anos. A terra deveria descansar a cada 7 anos. Saul deveria esperar Samuel durante 7 dias. Jó foi observado pelos amigos durante 7 dias. O moço de Elias subiu e desceu do Monte Carmelo 7 vezes. 7 vezes a fornalha foi acesa. Faltam 7 anos na 70ª semana de Daniel. São 7 varões cheios do Espírito Santo. São 7 espíritos que voltam na casa vazia. São 7 milagres no Evangelho de João. São 7 vezes a palavra eu sou. 7 horas da noite Jesus curou o filho de um oficial. Pedro chegou para Jesus e disse: mestre, se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes devo perdoá-lo? Até 7. Jesus respondeu: não somente 7, mas até 70 vezes 7. Eram 7 portas, a cadeira estava Paulo e Silas na prisão. São 7 peças, a armadura de Deus, Efésios 6 e 12. São 7 bem-aventuranças do Apocalipse. São 7 castiçais, 7 igrejas, 7 taças, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças derramadas. São 7 espíritos, 7 olhos, 7 lâmpadas, 7 trovões, 7. O 7 está em toda a palavra, porque Deus é perfeito. Adora! Aleluia! Me leva à sala do trono. Me leva. Para fechar isso aqui, que o ponto interessante aqui é a onisciência. Ô Jesus, segura esse horário aí. Deus é portador de alguns atributos, e alguns dos atributos Deus não comunica com o homem, são incomunicáveis. Deus é onisciente, onipresente, transcendente, imanente, eterno, imutável, e uma sucessão de atributos divinos, né? Nós falamos de transcendência. Deus é autor da criação, mas está acima dela. Deus é autor da criação, mas está acima. O salmista diz isso no Salmo 103 e 5. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Que altura é essa? Ninguém sabe. Eu só sei que onde Deus está, pastor Márcio, Deus não faz mais isso.
Tem que fazer isso aqui. O salmista diz: quem é como o Senhor que habita nas alturas? Como ele não pode fazer isso, então ele faz isso. O salmista continua aqui, se inclina para ver o céu, depois a terra, depois seus moradores. Então Deus vê o céu, vê a terra e te vê aqui também hoje. Deus é imanente, se manifesta através dos seus vasos. Deus é imutável. Malaquias 3,6: eu, Senhor, não mudo. Sua imutabilidade, sua fidelidade. Deus é eterno, autoexistente, não nasceu nem morreu, subsiste de eternidade a eternidade. Deus é santo, não se compactua com o pecado. Seus olhos não podem completar a vexação e o mal. Deus é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Você dando glória aqui e Ele trabalhando por você na tua casa. Você dando glória aqui e Ele trabalhando por você naquele lugar. Não há limite no espaço e no tempo para Deus. O salmista no Salmo 139, a partir do versículo do número 7 diz: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei eu da tua face? Se eu fizer a minha cama no abismo, tu ali está. Se eu subir até o céu, tu ali está. Se eu tomar as asas da alva e descer até a extremidade do mar, até ali a tua mão direita me guiará. Deus está em todos os lugares. Aleluia! Oh, glória ao Senhor. Deus é onipotente, faz tudo e pode tudo. Por isso que o atributo onipotência deriva o nome dele. Da onde vem? Tá? Do nome Todo-Poderoso. Pastor, dá um nome para Deus oficial: Todo-Poderoso. Ele chegou para Abraão em Gênesis 17. A partir daqui não acaba mais. E disse a Bíblia assim: e sendo Abraão, pois da idade de 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Esta é a identidade do onipotente. Gênesis 48, versículo de número 3. Jacó está na terra do Egito, numa região chamada Gósen, e chama José para uma conversa e diz: José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E o mesmo Deus Todo-Poderoso que abençoou Jacó está aqui para te abençoar também. Aleluia. Êxodo 6, 1, 2, 3. Falou o Senhor, porém, mais a Moisés, aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Livro de Jó 38, 39, 40, 41. Deus se revela no meio de um redemoinho, faz dois tipos de perguntas: sabes tu onde estavas tu? Jó não sabe de nada. Mas no capítulo 42, versículo de número 2, Jó dá a resposta alusiva à onipotência: bem sei eu que tudo pode, tudo pode, tudo pode, tudo pode, pode tudo. Tu és o Todo-Poderoso. Nenhum dos seus pensamentos, nenhum dos seus planos pode ser impedido. Jesus ressuscitou em Mateus 28, 18 diz: todo o poder é me dado no céu e na terra. Ele é o dono do poder. É Deus em cima, é Deus embaixo, é Deus de longe, é Deus de perto, é Deus que vai, é Deus que vem, é Deus que é Deus que dá. Ele pode, Ele é, Ele está, Ele quer, Ele manda. Jesus chegou para João na ilha de Patmos, versículo 8, no capítulo 1 do Apocalipse, e disse: João, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era, o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Capítulo 4 do Apocalipse, João foi arrebatado à sala do trono, viu 4 animais, rosto de leão, boi, águia e homem, que diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Você ouvindo a palavra e ele sendo chamado pelo nome lá em cima: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é, que há de vir, está conosco nesta noite. Você pode dizer amém? Então vamos fechar agora. Parar um pouquinho aqui na onisciência, mais 10 minutinhos já encerro. Capacidade de saber tudo e todas as. Presciência é parecido, mas não é igual. Presciência, ele sabe o amanhã. Presciência, desde a eternidade, Deus já te viu aqui. Futuro. Onisciência, sabe o agora, o já, o momento. Então, o que você está passando nesse exato momento, Jesus está sabendo. É aquele, ele é aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Passeia na igreja, anda na igreja, observando, avaliando, averiguando, analisando, tomando conhecimento. Você não está só. Jesus tem conhecimento de todas as coisas. Agora, para provar se ele sabe mesmo ou não sabe, ele acabou de falar 7 vezes: eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Vamos para a praia da Galileia. Jesus chama: Simão, filho de Jonas, tu me ama? A palavra-chave é saber. E ele respondeu: o que, Senhor? Tu sabes que eu te amo. Segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me ama? E ele respondeu: o que, Senhor? Tu sabes que eu te amo. Terceira vez, Jesus perguntou agora: Pedro, tu me amas? E ele respondeu: Senhor, tu sabes tudo.
Jesus sabe de todas as coisas. Nós temos um homem que está vindo de encontro a Jesus, chamado Natanael. São João, capítulo 1, a partir do versículo de número 46. Filipe encontra Natanael e diz: encontramos o homem de que Moisés profetizou, os profetas vaticinaram, Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu-lhe Natanael: poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Acontece que de um versículo para outro, às vezes passa um tempo. Jesus chegou na Galileia e o Natanael vem vindo como aquele irmão lá de azul. Vem ao meu encontro, meu irmão. O senhor de azul aí na porta. Vem ao meu encontro. Natanael, isso, o senhor. Olha o Nata vindo, ó. Olha o Nata. Olha o Nata. A pegada do Nata. Lá vem o Nata. Lá vem Natanael. Natanael. Para aí, Natanael. Segura aí. Jesus parou aqui. O Nata parou lá. Quando o Natanael parou ali. Entenda que Jesus, para conhecer, para saber de todas as coisas, não precisa estar perto. Viu? Jesus conhece a ficha. Jesus conhece a capivara de cada um. Aleluia. O salmista no Salmo 139 diz: de longe me entende e conhece. Aleluia. Quando Jesus viu Natanael, disse: eis aí um verdadeiro varão, um verdadeiro israelita em que não há dolo, não há mancha. Pode puxar a ficha dele. Natanael respondeu: Senhor, de onde tu me conhece? Jesus foi mais fundo ainda. Foi lá na infância do Natanael, quando a sua mãe levou ele debaixo de uma figueira durante um tempo de guerra na Palestina, depositou dentro de uma vala e disse: Natanael, antes que Filipe te chamasse, te vi eu ainda estando tu assentado debaixo da figueira. Natanael respondeu dizendo: Senhor, vejo que é profeta. Jesus disse: só porque te disse que te vi assentado debaixo da figueira, tu crê? Pois a partir de hoje tu verás coisas maiores do que esta. Verá o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus sabe. Jesus conhece a ficha. É que é para os varões. Natanael era um varão. Eis aí um varão. Eis aí um homem que não há dolo. Esse aí não é picareta. Esse não é enrolador. Esse não é chavequeiro. Esse não é 171. Esse não dá nó cego. Ele paga, ele compra, ele paga. Esse aí não é beijoqueiro. Esse aí não é namorador, mulherengo, paquerador, cabra safado. Não. Jesus conhece a ficha do cidadão. E Jesus disse a respeito do Natanael: eis aí o israelita. Pode puxar a ficha dele. Não é dolo. Aleluia. Só quem pode adorar o Deus que conhece todas as coisas. Jesus deu um chamado perdido nos discípulos. Eles não estão preparados para ver ele conversando com a mulher. Vamos comprar um pãozinho ali. Chegou no poço de Jacó. Jesus sabia que uma mulher ia chegar ao meio-dia ali, uma samaritana. Até que enfim ela se aproximou. Jesus sabendo que ela ia chegar naquele horário. Jesus disse: mulher, dá-me de beber. E respondeu elas: como pede-me, dá-me de beber? Haja vista que eu sou samaritano e tu és judeu, e os judeus não se comunicam com o samaritano. Jesus disse: mulher, se tu conheceres o dom de Deus e quem aqui está falando contigo, tu lhe pediria água viva, ele te daria. A mulher disse: Senhor, mas o poço é fundo, o Senhor não tem corda. Aqui bebeu Jacó, bebeu os animais, bebeu a família, bebeu todo mundo. De onde depois tiraria água viva? Jesus agora deu uma lição de biologia e disse: mulher, todo aquele que beber H2O, todo aquele que beber dessa água, vai expelir na urina, vai expelir no suor, vai expelir de alguma forma. Todo aquele que beber desta água voltará aqui, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, um rio de água viva fluirá do seu interior e jorrará para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, então me dá logo desta água. É aqui o ponto crucial. Jesus disse: então vai e chama o maridão. A mulher disse: não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, não tem marido, porque até agora já teve 1, 2, 3, 4, 5. Vai ter marido assim lá longe, irmão. Só a Gretchen ganhou da samaritana, né? Já se casou 17 vezes. Jesus disse: olha, disseste bem, não tem marido. Até agora já teve 5 e o 6º que está contigo também não é teu. A mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Resumindo, aquela mulher entrou em Sicar, na cidade de Samaria, dizendo: ei, venham e vejam um homem que tem me dito tudo quanto tenho feito. Tudo. Deus sabe de todas as coisas. Que para você ir embora em paz agora, com a cabeça levantada. Para que tanta ansiedade? Diga para mim. Preocupação com amanhã. Por centímetro quadrado no couro cabeludo, existe de 600 a 800 fios de cabelo.
Numa cabeça normal, existe de 30 mil a 50 mil fios de cabelo. Caem por dia, sem que alguém perceba, cerca de 100 fios de cabelo. Estou vendo aqui, alguns já caíram mais que isso. Mas mesmo assim, o detalhe, Mateus 10:30, Jesus sabe ainda quantos restaram. Jesus disse, de sorte que todos os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Jesus sabe de todas as coisas. Aplauda o nome do Senhor. Vou encerrar. Vivemos num bairro no universo chamado Via Láctea. Via Láctea é um bairro do universo onde nós habitamos, 9 planetas, uma estrela de quinta grandeza chamada Sol. Existem outros 4 sóis maiores do que o nosso. E nessa nossa galáxia existe cerca de 200 bilhões de estrelas. Os cientistas já descobriram outros tantos 50 bilhões de galáxias no universo. Cada uma delas com um número igual de estrela. Um dia o Senhor chamou Abraão para fora da tenda e disse, olha para o céu e conta o número das estrelas, se as pode contar. Abraão disse, não dá, deixa quieto. A olho nu você conta 1.300, 1.400 estrelas. Binóculo de 99 até umas 3.000. Aí você perde a conta, deixa para lá. Mas o Deus que você veio adorar, não. O salmista no Salmo 147, versículo 4, diz que ele conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo nome. Agora lá vai essa aqui, dá um glória. Se Deus conhece nome, quantidade de estrela, quanto mais o teu, que está escrito no livro da vida. Adora o Senhor por um momento, 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 aleluia. Aleluia, lamanda orelha, sé. Achou, desai, tete, chutei, chomi, chomai, não, decandeba. Aleluia. Jesus sabe a rua da tua casa. Jesus sabe o nome da tua rua e o teu endereço. Jesus chegou para Ananias e disse, Ananias, vá à rua chamada direita. Deus sabia onde estava o boi do pai de Gideão. É o segundo e até a idade tem 7 anos. Jesus sabia onde estava o jumento para poder entrar em Jerusalém. Jesus sabia onde estava o homem. Deu a senha, o homem está com cântaro de água. Siga-o e prepare a ceia. Deus é conhecedor de todas as coisas. Para encerrar, Jesus sabe onde estava a provisão. Isso aqui é para você, repita comigo. Deus sabe onde está a minha provisão. Dia de pagar conta, ninguém tem dinheiro. Isso é normal nos dias de hoje. Mas os coletores de imposto chegaram até Pedro. Jesus está dentro da casa, como está o pastor Márcio ali. E perguntaram para Pedro, teu mestre paga imposto? E Pedro respondeu, paga. Mas cadê a moeda? Cadê o dinheiro? Não tinha. Cadê o tesoureiro? Só Deus sabe, era traíra, né? Onde está o tesoureiro? Era ladrão. Somente Deus sabe o destino do tesoureiro. E agora, para pagar a conta, Pedro correu até onde está Jesus. Mas antes que ele entre pela porta, Jesus de lá de dentro disse, Pedro, é lícito pagar imposto? Pedro disse, mas se deve ser pago, de quem deve ser cobrado? Dos estranhos ou dos filhos? Pedro respondeu, deve ser cobrado dos estranhos. Jesus disse, mas nós não vamos escandalizar ninguém, porque crente não dá escândalo para ninguém. Vamos pagar essa conta aí. Vá ao mar, repita comigo, vá ao mar, lance o anzol. Aí Jesus deu a letra lá. Qual é o peixe que vai subir? O 8º peixe que beliscar, é esse? O 15º peixe que beliscar, é esse? Jesus disse, o primeiro peixe. Puxa. Abra a boca. E ali tem uma moeda grega de prata, chamada estáter. Valeria hoje R$680. Paga a minha, paga a tua. Jesus sabe onde está a tua provisão. Jesus sabe onde está a tua provisão. Agora o detalhe da história é o seguinte. Fique de pé, vamos encerrar com a palavra e devolva a palavra ao pastor. Jesus disse, lança o anzol. Lança o quê? Eu gosto de Bíblia. É um anzol que não tem minhoca, minhocuçu, barata, baratinha, milho verde, capim, isca artificial. Jesus só disse, lança o... Esse anzol se chama fé. Fé não precisa de isca.
Evangelho não precisa de isca. Lance o anzol. O que Deus quer do evangelho na última hora é um evangelho puro, um evangelho genuíno. O evangelho não precisa de isca. Não há necessidade de rosa ungida, não há necessidade de rosa consagrada, não há necessidade de corredor do sal grosso, não há necessidade de vassoura ungida de Isaías, não há necessidade de tijolo da casa própria, travesseiro para sonhar com Deus. O que Deus quer é uma fé pura e simples da igreja. La ando jo de jo de cantote jo sai. O evangelho não necessita de isca, não necessita de gelo seco, fumaça, efeito especial. Quem dá efeito especial na igreja ainda é o Espírito Santo de Deus. A igreja do arrebatamento não necessita de subterfúgios, não precisa de elementos da Babilônia, porque a igreja é pura, o evangelho é puro, é genuíno, e a fé. Levante a tua mão e ore comigo, Senhor, nosso Deus e Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero te agradecer por esses momentos da tua presença, pelo dia, pela vida, pela graça, pela bondade, por tua misericórdia. Estendo as tuas mãos agora sobre o teu povo, Pai. Tu que és conhecedor e sabedor de todas as coisas, vem de encontro à necessidade de cada um. Continua abençoando o ministério, continua abençoando meu amigo pastor Márcio, sua esposa, os obreiros, os departamentos, e o teu nome continue sendo glorificado. A igreja diz amém. Tome assento. Deus os abençoe. Aplauda o nome do Senhor.